Olá, hoje teremos uma aula de história e o tema é a paz e a questão indígena, ontem e hoje. Para isso, nós vamos fazer, né, o uso de uma música do J Quest, né, o Dias Melhores. Então, a letra da música vai falar: ó, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Bom, se a gente for pensar um pouco aqui, a gente vai pensar essa questão aqui do dias de paz, né? O que é paz para a gente? Né? A gente podia pegar o exemplo, né, deste memorial, que é o Memorial da Paz de Hiroshima, né? Esse foi o único prédio que sobrou, né, depois da explosão da bomba atômica em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. Falar um pouco sobre a questão indígena no Brasil. E para a gente pensar um pouco sobre isso, né, será que a questão indígena é uma questão atual no Brasil? Ou ela é antiga, é histórica, vem lá dos tempos, né, do descobrimento, da colonização, né, até os dias de hoje? O que você acha? Povos indígenas e a questão do trabalho no Brasil colonial, né? Nós estamos vendo uma imagem do Debré, do Jean-Baptiste Debré, né? São índios soldados da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos. Essa imagem é bastante interessante porque nós vemos aí dois grupos distintos de índios, né? Os que estão vestidos são soldados índios que fazem o que? A captura de outros indígenas, né? Eles eram usados como escravos e vão ser usados durante bom período do período colonial. Mesmo quando, né, a escravidão negra no Brasil é introduzida, a escravidão indígena ela continua funcionando. Ou uma outra questão, né? Essas populações indígenas elas vão ser assoladas por guerras, pela escravidão, por doenças, e essa população, né, ameríndia, na costa do Brasil, acaba, né, diminuindo, né, sendo reduzida drasticamente. Ok? Então, essa população indígena, né, ela vai diminuindo, né, com o passar do tempo, né? Então aqui a gente trouxe duas imagens para a gente refletir um pouco, né? A população indígena antes de 1500, ela girava em torno de pelo menos uns 5 milhões, né, de habitantes, de povos indígenas, e mais recentemente, né, nos dias atuais, essa população não vai chegar a 1 milhão, né, a 900 mil pessoas. Ok? Somente em 1992, o censo inclui pela primeira vez a categoria indígena como raça. E apenas 0,2 do total da população brasileira, né, vai se autodeclarar indígena, dando um número, né, de todo de 294 mil pessoas que se autodeclaram indígenas, isso em 1992. Pegando uma tabela aqui de 2010, do censo de 2010, a gente vai ver que essa população indígena, né, ela não chega a 900 mil pessoas, né? Que a grande parte delas se encontra onde? No meio rural, ou seja, elas não estão nas cidades, né? Mas a população indígena urbana que se encontra nas cidades é um número bastante grande, ok? Desse total de quase 900 mil pessoas, 500 mil se encontram em terras indígenas, ok? E parte dessas terras indígenas estão no meio urbano, como por exemplo em São Paulo, que a gente tem uma população, né, de guaranis que vivem na cidade de São Paulo, ok? E em 2010, essa população indígena, né, ela se encontra espalhada, né, por todo o Brasil, como vocês podem observar aí, né? Existiriam lutas desses povos nos dias de hoje? Né? Quais seriam as principais lutas dos povos indígenas em 2020? Então, vamos ver algumas. O número de mortes de lideranças indígenas em 2019 foi o maior dos últimos 11 anos. Então, a questão da morte da população indígena, de índios no Brasil, ainda é um grande problema. Ok? Então, em 2019, a gente vê aí o aumento desse número de morte de lideranças,
tá certo? Por lutarem pelos seus direitos, por lutarem pelas suas terras, tá certo? Acabam sendo mortos aí nos conflitos com a população não índia, né? Bom, outra questão importante dos dias de hoje ainda é a questão da demarcação das terras dos povos indígenas. Ou seja, esse conflito é um conflito histórico, muitas vezes violento, que vem lá do passado até os dias de hoje, tá certo? E em 2020, como a gente vê aí nessa reportagem, só em janeiro de 2020, segundo o jornal Folha de São Paulo, foram 17 processos devolvidos do Ministério para o órgão do governo federal. Ou seja, a questão das demarcações de terras, né, elas pararam, né, no atual governo, no momento em que a gente vive. Né? Então, você não tem avançado neste governo, né, durante esse período que a gente está, tá certo? Com a questão da demarcação das terras indígenas. Tá? Então, essa é uma luta atual, né, desse ano, ou seja, é algo histórico, né, que vem ainda aos dias de hoje. Bom, agora a gente vai fazer análise de charges, tá certo? Então, você vê uma charge aí, né, em que o índio, né, pede a questão do respeito. O que os índios querem? Essas populações indígenas querem respeito. Será que elas têm respeito nos dias de hoje? Será que elas são respeitadas nas suas diversidades, né, nas suas necessidades? E aí a gente tem uma outra charge que eu queria que vocês observassem. Né? Essa charge aí, né, é atual também deste ano. Né? E o que será que ela representa? Não é? Então vamos pensar um pouco sobre essa charge aí. Então eu trouxe alguns pontos para a gente pensar como é que se analisa uma charge. Então, por exemplo, qual é a crítica feita na charge? Né? Que crítica o autor lá, o Gilmar, que desenhou essa charge, quis criticar? O que está por trás disso? Outra questão que a gente podia perguntar, olhando a charge, é quem é um homem armado? Quem que ele representaria? Né? E outra coisa que poderia chamar a atenção da gente é por que a FUNAI está representada por uma peneira? Então, essas são algumas perguntas que a gente podia levantar em relação à charge, ok? Então, a crítica aí é a crítica, né, dentro da charge, da questão, né, da violência contra essas populações indígenas, essa violência feita pelo homem branco, tá certo? Contra os índios. Né? Esse homem armado aí representaria os latifundiários, né? Os donos de terras que interessados em ampliar a sua quantidade de terras, né? Vem nos índios um empecilho para isso e, portanto, há esse conflito armado, essa violência armada de matar os índios. Tá certo? E por que a FUNAI está representada com uma peneira? Porque não protege o índio. Qual é a função da FUNAI? De proteger o índio. No entanto, a FUNAI não tem mais tido esse papel de proteção das populações indígenas. Observaram como é que a gente pode fazer uma análise de charge? Tá certo? É olhar, pensar e refletir. Essa é a função da charge. Bom, agora vamos fazer algumas atividades para ir terminando a aula, tá certo? E eu proponho uma pequena reflexão. Após a nossa aula, você acha que a questão indígena é algo apenas do nosso passado histórico? Você vai responder, pode responder no caderno. E agora vamos trabalhar com verdadeiro ou falso. Tem 3 questões, você vai colocar, né, se é verdadeiro ou falso. Então, a questão 1 é: a população indígena historicamente diminuiu? Verdadeiro ou falso? Questão 2: nas últimas décadas, a população indígena cresceu no Brasil? Verdadeiro ou falso? E só existem povos indígenas no norte do Brasil? Verdadeiro ou falso? Tá? Bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.